Olá, queridos. É com grande prazer que eu estou aqui para chamar você à meditação na palavra, a convocar você para parar tudo e meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7, diz assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas engenhosas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muito bem. Lembrem-se que Timóteo é filho na fé de Paulo e é um novo pastor. E Paulo está experimentando Timóteo, deixando ele em algumas igrejas para que ele possa lidar com os problemas da igreja, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele viajando para Macedônia, deixa Timóteo em Éfeso, era caminho, ok? E ele faz isso para que Timóteo venha a lidar com pessoas que estão ensinando outra doutrina na igreja. E isso é uma coisa muito séria e mais comum do que a gente imagina. Existem muitas pessoas hoje que estão ensinando outras doutrinas na igreja. Porque nós recebemos muitas coisas pela internet. Porque existem milhares de canais no YouTube que falam de Jesus, que falam da Bíblia, que procuram interpretar a Bíblia, alguns da maneira correta, mas a maioria à sua própria moda. E as pessoas ouvem isso sem critério, aí chegam na igreja e querem dar uma de conselheiros, querem dar uma de mestres. Né? É bom, né? É bom a gente chamar as pessoas, eu estou ensinando, eu sou o mestre. Cuidado, que o mestre tem muita responsabilidade e cada mestre tem que ter cuidado com o que ensina, cada mestre tem que ter cuidado em não promover discussões, não promover polêmicas, mas edificar o corpo de Cristo. Paulo está preocupado não em identificar, não em mostrar as origens dos falsos mestres. Paulo está preocupado com os efeitos dos ensinamentos desses falsos mestres. Ele está preocupado com isso. E aí vai uma palavra de admoestação, exortação, uma chamada de atenção. Cuidado com o que você ensina, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pratica. Porque existe um ensino objetivo e direto, eu estou aqui como pastor ensinando, ensino objetivo. Mas eu estou aqui como uma pessoa qualquer que está falando, agindo,
as minhas palavras e as minhas atitudes também ministram ensino indireto. Então, cuidado com o que você ensina, cuidado com o que você fala, cuidado com as demonstrações que você dá com o seu comportamento, porque isto vai estar ministrando ensino, seja na tua casa, na tua família, na igreja, com os colegas de trabalho, colegas de faculdade, com a vizinhança, seja lá em que ambiente for. Precisamos ter cuidado com o que falamos na igreja para não repetirmos o que ouvimos por aí sem raciocinar ou sem refletir. Ouvimos muitas coisas, é um tempo perigoso de muitas informações, muitas fake news, muitos falsos ensinos hoje circulam pela internet, pela televisão, pelo WhatsApp, e a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter maturidade, ter um filtro para filtrar as informações e não sair por aí falando o que ouviu sem exatamente saber o que aquilo pode representar na vida do outro. Muito bem. Nós ouvimos muitas coisas e às vezes não conferimos como os bereanos, né? Não refletimos como deveríamos e etc. Então, nós podemos estar encorajando as pessoas a embarcar por desvios da palavra de Deus, ensinamentos errados. Paulo nos informa, através desse texto, falando a Timóteo, que as falsas doutrinas resultavam em discussões inúteis. Discussões inúteis que não edificam a minha vida, que não esclarecem coisas importantes que eu preciso esclarecer. Pelo contrário, criam polêmica, lançam confusão, confundem minha mente, me deixam atordoado. Falsas doutrinas fazem isso. Elas se baseiam, as falsas doutrinas que os falsos mestres que Paulo procura combater, se baseavam em duas coisas: fábulas engenhosamente preparadas e genealogias, árvores genealógicas. O fulano, filho de ciclano, neto de ciclano, bisneto de fulano, tataraneto, e assim vai, né? Então, o judeu gostava de uma genealogia. Para você ser aceito numa comunidade judaica, você devia conhecer a sua genealogia para informar, porque dependendo da sua árvore genealógica, você não era aceito numa comunidade judaica. Então, genealogia era coisa muito importante para o judeu. Você não poderia, por exemplo, exercer o sacerdócio se não fosse pertencente à tribo de Levi, à descendência de Arão. Então, genealogia para o judeu é muito importante, ok? Muito bem. E aí, então, as falsas doutrinas iam de encontro ao ensino apostólico. E o que isso ocasionava? Isso ocasionava discussões. Isso ocasionava polêmicas. Isso ocasionava que as pessoas que entendiam a sã doutrina não aceitavam as falsas doutrinas. E isso gerava atrito na igreja, muito mais do que o serviço a Deus na fé. Queridos, o ensino na igreja é muito importante, mas o ensino na igreja ou em qualquer lugar relativos à fé cristã, eles precisam estar baseados na Escritura, numa boa interpretação das Escrituras. Quando eu digo baseado nas Escrituras, eu não estou dizendo que você vai pegar um versículo solto em qualquer lugar do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, das cartas paulinas, cartas gerais, livro da Revelação ou dos Evangelhos, e vai dizer que Deus está falando aquilo. Versículo solto. Cuidado! Baseado nas Escrituras, debaixo de uma boa interpretação. Uma boa interpretação das Escrituras é quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja,
eu vejo um ensinamento numa determinada localização da Bíblia e vou buscar o que o restante da Bíblia diz a respeito daquilo. Porque às vezes, naquele momento ali que eu estou vendo aquele ensinamento, isso não me explica direito a razão, o motivo. Mas se eu for procurar em outras partes da Bíblia, aquele ensino que eu vi nas Escrituras, eles podem ser corroborados ou eles podem parecer que era para aquela época, para aquele povo, para aquela cidade, numa situação específica e que não se aplica de forma geral hoje na nossa vida. Isto é interpretar a Bíblia, quando a Bíblia confirma a própria Bíblia. Geralmente os assuntos doutrinários das Escrituras, eles são repetidos insistentemente, seja em Deuteronômio, seja nos Salmos, seja nos Profetas, seja nos livros históricos, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, nas cartas pastorais e assim por diante. Então, eu posso não ter entendido uma palavra de Paulo nessa carta a Timóteo, mas eu vou ter outras explicações em outros lugares que ele se deteve com mais cuidado e que explicou com mais minúcias, ok? Então, cuidado com o que você diz que Deus está dizendo baseado na Bíblia. Cuidado, ok? Cuidado com as pessoas que andam dizendo por aí, usando versículos soltos fora do contexto e dizendo que Deus está mandando fazer aquilo. Cuidado. Você precisa ir ler o texto anterior, o texto posterior e realmente fazer a sua própria análise, ok? Muito bem. Ao contrário da falsa doutrina, o objetivo das admoestações presentes aqui, que Paulo está dizendo, visam o amor que procede de coração puro. Reparem, amor que procede de coração puro, não coração com segundas intenções, ok? Uma boa consciência. Irmãos, nós precisamos de uma boa consciência. Uma boa consciência tem cuidado do próximo. Uma boa consciência não permite que você tenha atitudes livres em qualquer lugar. Você, com uma boa consciência, vai se preocupar. O que isso vai representar para o meu irmão? O que isso vai representar para a minha irmã? Qual o alcance, qual o mal, qual a negatividade que uma palavra minha, um momento de ira pode significar para o meu outro irmão. Então, uma boa consciência é uma prudência que leva a gente a agir de forma pensada, raciocinada, ok? Uma consciência contaminada pelo pecado, buscando vantagem pessoal, não é uma boa consciência. Uma consciência que visa me promover não é uma boa consciência. E também é fruto dessa admoestação uma fé sem hipocrisia. Irmãos, fé sem hipocrisia é uma fé verdadeira, ok? Quando as pessoas se desviam do amor, da boa consciência e da fé verdadeira, elas se perdem num discurso vazio. Loquacidade frívola é falar bonito, porém sem conteúdo, ok? Loquacidade frívola é ser eloquente, mas sem conteúdo. Você não chega a nada com palavrório bonito que você fala. Isso é loquacidade frívola. E Paulo diz que alguns se perderam aí exatamente nesse momento, ok? Por quê? Porque eles faziam discursos ousados, né? Mas não sabiam sequer o que estavam dizendo. Então, que Deus nos abençoe, que a gente tenha prudência, que a gente realmente busque agir pelo amor, por uma boa consciência e com uma fé verdadeira em nome de Jesus Cristo. Amém.